Boa noite, dono de oficina. Maravilha! Seja todo mundo muito bem-vindo à primeira live do aquecimento da Jornada Resgate da Oficina Mecânica. A Jornada Resgate da Oficina Mecânica é um evento online, ao vivo e gratuito, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de agosto, sempre às 20 horas ou 8 da noite, horário de Brasília. Vale reforçar para os amigos aí da região norte aí. O que vai acontecer nesse evento? Só um recado rápido. Nesse evento, o Edu, esse carinha aqui, ó, que está no Instagram que vos fala, ou aqui no Facebook, no YouTube, vai ensinar você, dona de oficina, o método para organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Para você se inscrever, é fácil. Aqui na bio do YouTube, aqui na bio do Instagram tem um link, é só clicar lá e se inscrever. Se você está no YouTube ou no Facebook, ele está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, só me apresentando, eu sou o William Rezende, o entrevistador, e você quem é, Edu? Eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service. E aí, o criador, do método da mecânica da mente, que tem ajudado aí donos de oficina a organizar e a lucrar mais em até 90 dias. Mas está indo muito mais além do que isso, né, William? Está sendo um prazer imenso, através disso daí, poder contribuir na vida desses parceiros aí, desses amigos, desses irmãos, porque já tem se criado algo tão forte que está indo além, William, tá? A Bíblia mesmo diz, né, que tem amigos que é mais chegados do que irmão, então tem se transformado realmente justamente nisso daí, e está sendo um prazer imenso aí contribuir, e graças a Deus os resultados que a gente vem tendo na Tagma não pode só ficar comigo e com a Roberta de maneira nenhuma, a gente tem que passar, porque é um setor que mesmo aí com a quantidade de informações que vem sido trazidas aí, graças a Deus pela maravilhosa internet, mas infelizmente ainda na prática, pela quantidade de oficinas, está sendo muito pouco. Certo, William? Mesmo. E o que a gente vai falar hoje, Edu? Hoje é a primeira live do aquecimento da jornada e nós vamos falar para você, dono de oficina, como conseguir tempo para organizar sua oficina mecânica e continuar atendendo o seu cliente. Ou seja, você não precisa parar tudo que você está fazendo para organizar sua oficina, porque é um processo. Vamos lá, começando agora, pessoal que se habituou ao que é, eu vou começando dando contexto antes de começar a tirar tudo esse conhecimento da cabeça do Edu. Certo. Então, você, dono de oficina, se você quer organizar a sua oficina, quer lucrar mais em até 90 dias, você precisa entender que para fazer isso acontecer, precisam fazer algumas coisas. Você precisa se dedicar para isso. E vamos te mostrar que hoje o tempo é um aliado muito grande para fazer isso, a organização e o lucro. Quanto mais tempo você tem, maior a sua organização e seu lucro. E como você vai conseguir esse tempo hoje? Você fica imaginando, né? Tem que atender carro, não tenho tempo para nada. Não. A gente vai mostrar exatamente esse caminho para você. E eu já começo até perguntando para o Edu. Edu, o que é tempo? Vamos lá, muito bem. Então, vou dar um start. Eu não podia deixar de começar falando daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Né? A própria Bíblia diz, né? Fala muito sobre o tempo, né? Deus nos ensina muito sobre o tempo, tanto que tem lá a passagem de Eclesiastes, capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então, assim, se existe um tempo aí, ó, o pessoal já vai comentando, né? Tempo é dinheiro, né? Tempo hoje é o ativo mais valioso que nós temos. Então, sem dúvida nenhuma, isso daí, assim, se na própria Bíblia diz acerca que há um tempo determinado para todas as coisas, significa que a gente deve ter uma atenção em especial. Só que o que acontece? A mente que mente, né? A nossa mente,
é uma mente que engana, é uma mente que sempre ela vai jogar contra. E aí o que acontece? A grande maioria aí dos donos de oficina vai fazer o quê? Vai começar a falar a resposta pronta que todo mundo tem. Não tenho tempo. Então você vê que assim, eu acho interessante que a neurociência ela fala que a mente sempre ela vai trabalhar contra algo que é necessário ser feito. Eu acho tão importante essa questão do tempo que eu consegui, depois de algumas tentativas, né? Eu fui almoçar com um grande amigo meu de uma empresa, é um cara extraordinário, muito bem sucedido no que faz. E o que acontece? Mesmo no crescimento que a Tagma vem passando por conta de estar organizada e lucrar, graças a Deus vai bem, obrigado. O que acontece? Eu consegui, sempre eu tiro um tempo para ter um café da manhã, um almoço, ou um tempo com esse meu amigo, para quê? Ele está num nível muito mais alto. E eu não quero parar de crescer. Então, assim, eu tive 1h30 com ele, mas foi 1h30 produtiva, né? Praticamente ali de uma mentoria do qual ele transferiu o conhecimento dele e a gente aproveitou muito bem o tempo e ele explicou muitas coisas do qual eu pude, sem dúvida nenhuma, aí, sair muito abençoado de lá, com vários aprendizados que eu falei assim, eu estava trilhando o caminho certo, mas a trilha neural ainda não estava certo nesse ponto para ajustar o que eu preciso fazer na Tagma e simplesmente ele acabou ali dando a luz. Então, William, assim, tem que entender que assim, a grande maioria dos donos de oficina, eles já têm essa resposta pronta, segue a manada, né, de falar que não tem tempo, só que assim, se você quer um resultado diferente, você vai ter que começar a analisar bem aí a respeito do seu tempo. Todos nós temos tempo, tá? Todos os donos de oficina têm tempo. O que eles não têm, de uma certa forma, é prioridade. Agora, se você entender o quanto isso é importante, o quanto vai trazer de benefício aí para você, sem dúvida nenhuma. E é legal, né? Quando o dono de oficina fala que não tem tempo, até ele passar por uma situação difícil, né? Nesse final de semana, eu estava lá junto do Bruno, inclusive está até o Michel aí, tem mais alguns amigos que já fizeram o treinamento da BMW, da Mercedes, e um dono de oficina veio conversar comigo, porque eu tenho um trecho ali, tem um determinado momento que eu passo um conteúdo para os donos de oficina, e ali eu estava falando justamente, olha aí, ó, a gente estava falando justamente o quê? A respeito disso. O dono de oficina fala que não tem tempo, só que ele entra num ritmo tão massacrante, tão castigante, que começa a afetar a saúde. E esse dono da oficina, ele falou que ele, né, passou por um estresse, chegou a ter depressão, e hoje, assim, ele teve que passar por tratamento, e graças a Deus ele melhorou. Mas ele sabe que ele está um fio de voltar de novo a ter depressão se ele não continuar se cuidando. Então você vê ao ponto que chega, que nem no caso, se perguntar para ele, mas hoje você consegue tirar um tempo para que você possa administrar? Ele sabe que, querendo ou não, ele tem que tirar o tempo para cuidar, porque senão aí vai tudo por água abaixo. Ele contou cada coisa assim, eu falei, caramba, meu. E você vê que muitos donos de oficina, acabei de atender um agora, né? Uns minutos antes, estive numa reunião ali passando por uma situação complicada, e o dono da oficina, justamente, né, ele e a esposa, e o conteúdo que era para ele assistir, ele falou assim, eu não assisti porque eu não tenho tempo. Você vê? Ele falou justamente isso. Eu falei, não, tudo bem, mas você espera ter um resultado diferente como? Se você não consumir o conteúdo, você vai viver da mesma forma e o trabalho vai ser todo jogado fora. E não vai ter resultado. Como que você vai fazer? Quer mudar ou não quer? E ali eu expliquei algumas coisas para ele. Então você vê que o remédio está ali para solucionar o problema, para poder fazer com que grandes resultados ele venha a ter, mas assim, ele não quer nem esticar o braço para pegar o remédio e tomar, né? Ou pegar ali o que pode trazer a solução para ele.
Mas o tempo, ele é o maior ativo hoje. A gente tem que entender que nós temos que ter aí fazer uma boa gestão do tempo, o dono de oficina tem que fazer uma boa gestão do tempo para separar o tempo, né, para a família, para organizar a oficina, para fazer o que precisa ser feito. E outra, né, se dedicar muito, porque assim, se ele não consumir, ele não fizer algo que traga uma diferenciação para dentro da oficina dele, ele vai fazer o cliente dele perder tempo. Sabia disso? Pois é. Se ele não tomar conta, simplesmente ele vai fazer o cliente dele perder tempo. A falta de tempo que ele diz vai fazer com que ele fique totalmente desorganizado e ele vai fazer o cliente dele perder tempo. Nossa, Edu, peraí. Cadê eu? Deixa eu voltar aqui. Deu? Aqui. Voltei aqui. Isso que você acabou de falar me deu até um questionamento aqui. Ter tempo quer dizer não fazer nada? Tipo, porque me parece essa confusão também. Então, quer dizer que se eu tenho tempo, eu posso não fazer nada, ou ao contrário, eu tenho que ter tempo para fazer mais coisas? Me explica isso aí que eu até... Pois é. Se você não faz a gestão eficiente, o que vai acontecer? Todo dono de oficina, ele é empreendedor, né? Lembra lá, sempre a gente veio falando, né, das 3 pessoas existentes dentro do dono da oficina. Empreendedor, administrador e o técnico. Se ele fica só sendo consumido pelo técnico, uma grande porcentagem, e a porcentagem hoje de donos de oficina, eles estão praticamente ali 70%, 80% só no técnico, 10% no administrador, 10% no empreendedor, está totalmente desequalizado, né? Não vai funcionar da maneira correta. Então, o que acontece? Isso daí que você falou é interessante. O fato dele não ter o tempo, quando ele busca uma forma, e a gente vai estar falando aqui hoje, né, o que ele pode estar fazendo para ter tempo, só que o que acontece? Se ele não tomar conta, dificilmente ele vai conseguir aplicar o que precisa ser aplicado dentro da empresa dele, que é aquela pirâmide do tático, do operacional e do estratégico. Então, sem dúvida nenhuma, ele não conseguindo ter o tempo, ele não vai agir no estratégico, muito menos no tático. Então, assim, o fato de você organizar para você ter tempo é para você entrar nessa esfera que é onde você vai produzir muito mais. Você vai trazer muito mais resultados para a sua oficina, por incrível que pareça. O dono de oficina ainda tem a mentalidade de achar que quando ele está ali resolvendo os problemas, fazendo girar o pátio, é onde ele está sendo produtivo, onde ele vai trazer lucratividade para a oficina dele, e não é no pátio. Não é arrumando o carro onde ele vai ter a maior fonte de renda dele para sair, para tirar ali, né? Muitos donos de oficina, infelizmente, têm passado aí aquele vale da sombra da morte, né, das dívidas. Só que se ele consegue se organizar e ele sair ali do técnico, ir para o tático, ir para o estratégico, por exemplo, William, quando ele consegue um tempo, que nem você falou, não é ele ter tempo para não fazer nada. É que o tempo que ele vai ter, ele vai poder aproveitar mais. Quando você sai dessa esfera da mentalidade tradicional, de é só arrumar carro, quando você rompe essa esfera e você sobe para o tático e para o estratégico, você vê que ali realmente é onde as coisas acontecem, é onde realmente o jogo, né, é válido. E aí, quando você desce de novo ali para o operacional, você começa a ver que você não vai estar produzindo o suficiente. Negócio louco, né? O dono de oficina acha que ele está produzindo quando ele está lá, arrumando os carros estão saindo, mas na verdade ele vai ser muito mais produtivo quando ele está no estratégico, no operacional. Quando você tem o tempo de estar ali para você atender um cliente como realmente ele tem que ser atendido, para que na hora de passar a estimativa de valores, na hora que passa o orçamento para ele aprovar.
Porque se a cabeça dele está só ali em arrumar o carro, ele não vai dar atenção devida, ele não vai ouvir o cliente dele e ele vai deixar de pegar aquele feeling, de pegar aquele detalhe que é onde simplesmente vai fazer toda a diferença. Deixa eu explicar uma experiência que eu tive. O que o tempo, né, você conseguindo organizar a sua oficina e você ter tempo para atender o seu cliente de forma adequada, ela é extremamente importante. Né? Teve um cliente, nos encontrou através da internet e aleatoriamente ele passou lá, mas era mais ou menos por volta de umas 9 horas da manhã. Quando eu percebi, né, era um Ford Focus, né, o rapaz desceu e ali eu fui ao encontro dele, olha só, saí ali da minha área estratégica, fui ali ao encontro dele, cumprimentei, me apresentei, né? Quem tiver ligado aí, já estou dando um processo, uma estratégia aí, mas tudo isso você precisa ter tempo. Você vai lá, atendi, comecei ali, me apresentei para ele, ele se apresentou, a gente começou ali um bate-papo bem bacana, e ele falou que estava com problema no carro. Ele falou, tá fazendo um barulho, e esse barulho está começando a me deixar preocupado. O carro fica com a minha esposa. Olha a demanda de informações que o cliente foi passando. Na hora eu falei assim, vamos dar uma volta nele? Consigo um tempo para dar uma volta? Consigo. Fui lá. Nisso que eu fui tirando o carro da oficina para dar uma volta com o cliente, eu fiz o quê? Eu já comecei a busca da conexão. Ele fez um comentário, eu já achei uma forma de me conectar com ele. Ele falou da esposa, eu já falei da minha esposa, já criou aquela conexão, o cara já desarmou. No que ele desarmou, a gente até, né, deu uma risada ali dentro do carro, andamos com o carro, trouxe. Nesse dia, teve um cliente que ele tinha agendado e por um motivo de saúde, ele não pôde levar o carro. Eu falei, eu tenho uma brecha. Como é 9 horas da manhã, eu consigo receber, encaixar o seu carro na vaga desse cliente que não pôde, e eu já consigo fazer o diagnóstico e passar para você. Ele, não, fechou, vou deixar o carro. Tudo isso, questão ali de 10, 15 minutos, eu conversando com ele, ele deixou o carro, fizemos o cadastro, colocamos o carro no elevador, fizemos o checklist, fiz os vídeos, produzi o relatório e enviei para ele. Nisso que eu enviei para ele, a Luana já estava fazendo, né, a cotação dos valores, aonde tem determinadas peças. Quando eu passei a estimativa para ele, automaticamente ele já aprovou. Olha só que interessante. E assim, foi um valor sensacional para toda a oficina mecânica, se eu falar aqui o valor do resultado. Só que o que aconteceu? O tempo, né? A gestão do tempo que hoje nós temos ali na Tagma, né, me proporciona o fato de eu dar a atenção devida que o cliente... A minha cabeça não está em só arrumar o carro. A minha atenção ali está totalmente voltada para eu atender o cliente como realmente ele precisa ser atendido. Então, dando a atenção devida, tudo saiu nos conformes. Isso daí foi assim, tijolo por tijolo na construção para chegar mais próximo dele só dar um ok e aprovar o serviço, aprovar a estimativa enviada para ele. Então, William, quando você está do lado do tático e do estratégico, e você vê que quando você consegue fazer o time performar bem, e você ter o tempo para fazer o que precisa fazer, você vê o quanto você é muito mais produtivo do que quando você está lá dentro do capô do carro, ali no cofre do motor, imaginando que ali realmente é onde você realmente se torna produtivo, e não é dessa forma. Então, olha só o quanto o tempo ele é importante. Du, voltei aqui também. Du, isso aí. Então, só de dar o contexto aqui, o tempo realmente é algo que é indispensável na organização. Tá tudo certo aí? Peraí. Tá me ouvindo? Tá travando um pouco. Acho que é o Instagram que tá travando um pouquinho, mas vamos lá.
Ao vivo essas coisas podem acontecer. Então, você acabou de me mostrar para os donos de oficina que todo o contexto do porquê você precisa ter tempo para organizar a sua oficina mecânica. Legal. Isso, se você quer organizar de verdade, se você quer lucrar de verdade, isso aqui você já entendeu que o tempo é uma ferramenta valiosa que você precisa dedicar o esforço nela. Quando você aplica o esforço nessa ferramenta do tempo, isso tem algum impacto na vida pessoal também do dono de oficina? Nossa, total, William, total. Porque o fato do dono de oficina ele ficar com aquilo na cabeça de que realmente ele não tem tempo, então assim, se ele fala que ele não tem tempo, ele não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para cuidar da saúde dele, não vai ter tempo para dar a atenção até para o lado espiritual, porque querendo ou não, né, isso daí é fundamental. Então sempre ele vai alegar, às vezes dele, né, no domingão ali, ao invés de ir na casa de Deus, o que que ele vai fazer? Ele vai dar aquela desculpa de que ele está muito cansado e ele não vai. Mas se ele está cansado é porque o tempo dele está sendo consumido de maneira errada, fazendo com que ele fique fatigado, né? E no domingo, ou no tempo que às vezes ele consegue, ele só queria saber de descansar. E não consegue nem produzir um benefício para a própria família. Então, assim, quantas famílias não têm sido destruídas pela falta de tempo que ele cria na mente? Olha só, o William, o prejuízo ele é tão grande que, assim, o tempo, muitas coisas você não volta atrás. E para você reconstruir, vai levar um tempo para você poder criar essa estrutura. Então, vamos analisar o seguinte. Quando você, o dono de oficina, ele fica falando assim, porque ele não tem tempo, ele não vai conseguir, é por causa disso, é muito desafiador ele conseguir o tempo para fazer muita coisa, né? Por exemplo, quando tem alguma coisa que é para trazer, por exemplo, que nem no caso, né, da mecânica da mente. Se trouxer um processo aí para ele fazer a gestão, ele sempre vai utilizar do argumento de não ter tempo, mas na verdade ele está alimentando uma semente, né, de um algo que está na mente dele, impedindo ele de ter um resultado realmente satisfatório. Quando ele fica com aquele negócio, não tenho tempo, não tenho tempo, ele cria uma trilha neural na mente dele. E toda vez que alguma coisa vai passar em torno disso, que vai tirar ele da zona de conforto dele, do falar que não tem tempo, ele vai criar uma barreira, e aí ele vai dar a resposta pronta e continuar no caminho dele de não ter tempo. Só que assim, se ele não abrir o olho e não ter a consciência, é a mesma coisa, William, de você fazer um procedimento errado num trabalho dentro da oficina. Aplicou um procedimento errado, ele pode se tornar irreversível pelo problema que você pode causar. Então, assim, se ele não abrir o olho e não entender que o que ele está fazendo é errado e que ele tem que deixar de lado essa trilha neural que ele criou na mente dele de falar que ele não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, e falar assim, eu vou conseguir tempo, porque isso precisa ser resolvido, ele começa a criar uma outra trilha na mente dele, e no passo a passo dele, de acordo com o perfil comportamental dele, ele vai criando, né, o poder de resposta para que ele possa sair. Então vamos lá. E eu acabo de uma certa forma, eu gosto muito quando o dono de oficina ele vem contar uma história para mim. Então, para fazer com que você firme aquela estaca do não tenho tempo, você tem que vir com aquela resposta pronta, que sempre, né, daquela bandeira que ele levanta do não tenho tempo. E ali ele começa a falar, Eduardo, meu, isso daí não tem como eu fazer, porque eu não tenho tempo para isso, para aquilo, não sei o que. Eu falei, meu, tudo bem, mas pelo fato de você não ter tempo, o que dá para fazer? Agora, e se a gente inverter uma situação? E se eu falar para você assim, pergunta para mim, Eduardo, como você faz para ter tempo para fazer a gestão da Tagma, para a Tagma estar bem, para você, querendo ou não, você ter o seu tempo para cuidar da sua parte espiritual, você ter o tempo para você poder ficar, né, 10, 11 dias fora, igual recentemente, agora em julho, eu fui visitar meus pais no Nordeste.
como eu tenho tempo para cuidar da atividade física, como eu tenho tempo para brincar de vôlei com a minha filha, né? Inclusive agora ela vai começar a treinar. Então, querendo ou não, eu estou fazendo a minha parte de incentivar ela porque eu sei a importância do esporte, não só por conta da saúde, mas por conta da disciplina. E para inserir isso nela, eu falo assim, pergunta para mim, né? Como que eu faço para ter esse tempo? Ao invés de você ficar contando essa história para mim que não dá certo. Você está contando uma história para convencer você de um algo que, se você deixar essa trilha neural de lado, você vai sair dessa situação e vai conseguir ter resultado. Como que eu consigo fazer isso? Aí é onde ele começa a analisar e enxergar que realmente o que ele está fazendo, frase pronta, trilha neural, ele está dentro de uma manada de um monte de dono de oficina que sempre conta a mesma história de falar que não tem tempo. Mas, na verdade, ele está tentando enganar ele mesmo por um algo que ele precisa fazer. Agora, quando você desfruta disso, que você consegue fazer a gestão e ter tempo, você desfruta disso, é louco. Não tem preço. Não tem preço. A gente sabe que a vida... Opa, tô esquecendo de voltar aqui no YouTube e no Facebook. Voltei. Agora sim, a gente sabe que todo dono de oficina, na verdade, está ali trabalhando para ter a organização e o lucro, para provavelmente passar mais tempo com a família, para fazer as coisas que tem vontade de fazer, né? Tem alguns donos de oficina que são solteiros, não são casados, devem estar querendo aproveitar, viajar, fazer o que quiser, mas por isso você ter a gestão do seu tempo. Então, o que você me falou, então, assim, quando fala que não tem tempo, é um gatilho de defesa do corpo humano, é isso? Exato. Para disfarçar alguma coisa que ele não está querendo falar de verdade. Ah, legal. E, bom, a gente tem aqui mais de 40 alunos na mecânica da mente. Quantos deles já te falaram isso e conseguiram mudar você conseguiu desativar essa armadilha dentro dele e mudar, que hoje eles estão tendo tempo? Como que eles estão lidando com isso? Teve muito que falava isso para você? Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente frisa bem é assim, dono de oficina não pode alimentar mais o bichinho da desculpa. O bichinho da desculpa, né, morreu. Assinou o atestado de óbito do bichinho e já era, morreu. Então, assim, sempre que o dono da oficina ele vai inventar uma desculpa, aí a gente já monitora e já fala, você está dando uma desculpa, você está contando uma historinha. Então, assim, a gente traz a consciência para ele, de que aí começa a ter ali o método, é onde o método entra em ação para ele aplicar. E é engraçado que, dependendo da idade da pessoa, simplesmente ele vai ter uma grande dificuldade para matar esse bichinho da desculpa. Mas só que o conteúdo que é passado para ele vai minando tanto a mente dele, e nas conversas, nos encontros que a gente vai tendo para esclarecer as dúvidas, quando a pessoa dá uma escapada assim, eu de uma maneira muito calma, muito tranquila, eu falo assim, epa, hashtag chega de desculpas. Inclusive, né, a gente até entrega um presente aí, ó, exatamente, a gente entrega esse presente que é para ele lembrar. E quando você começa a pensar o seguinte, ó, é isso daí, ó, o Gleison tá falando, né? Então, assim, quando você começa a analisar que a desculpa ela te leva para o caminho oposto, e aí você deixa de lado a desculpa e vai e faz, aí os resultados são frequentes e vai trazendo aí um rumo diferente. Por quê? Porque o grande problema, William, para você conseguir o tempo para executar, é você lutar contra aquela maré, né, que existe no início da jornada. Por exemplo, para organizar a oficina, para você mudar sua mentalidade, né, colocar os números em dia, fazer a organização da estrutura física, para romper, né, essa barreira aí de você sair ali da zona de conforto, não é fácil. É a mesma coisa assim que o pessoal às vezes fala.
Eduardo, pelo fato de você ter jogado bola, sempre você pratica uma atividade física, para você é fácil pegar uma bicicleta e andar, para você pegar e correr é fácil. Na mente deles, para tentar enganar eles, eles acham que para mim é fácil, mas não é. Porque toda vez que eu vou correr, os primeiros metros ali, parece que a perna está engessada, ela está dura, e a mente fica gritando assim: para, você não precisa disso. Entendeu por quê? Você está bem, eu não sei o quê. E começa a querer sabotar. E ali, quando eu começo a deixar aquela voz de lado e eu trilho na minha cabeça que eu tenho que percorrer os 7 quilômetros que eu costumo correr, eu falo, eu só vou parar quando eu concluir o meu circuito. E ali eu fico. Concluir o circuito, isso daí vai minando. Então, assim, quando o dono de oficina ele vai aplicando um método e ele sabe que aonde ele tem que chegar e vai trilhando isso e não dá mais margem, o início sempre é difícil. Mas depois que embala, vai embora. E aí, depois que conseguiu romper aquela barreira, aí o que, que vai acontecer, William? Aí a maré já vai ficar um pouquinho mais calma, porque o período mais difícil já passou. Então, são ciclos, são momentos que é necessário. E ele é minado de tanta informação, ainda mais assim, né? Sempre está ouvindo aí o Eduardo, ou o Paulo, a Roberta, o pessoal do time sempre meio que, de uma certa forma, dando vários alertas ali para eles. E eu falo que assim, eu me torno a zona de desconforto deles. Porque não adianta eles abrirem mão do tempo deles para poder participar do programa da Mecânica da Mente e não ter resultado. Então, assim, aí automaticamente eu falo que eu sou o cara que, de uma certa forma, cria. Eu sou o zona de desconforto em pessoa. Eu vou cobrar de uma maneira saudável e é muito satisfatório quando eles conseguem romper essa barreira e sair disso daí. Se você quer ter tempo, você precisa dedicar um pouquinho de tempo para ter tempo, né? Investir tempo, né? Investir tempo para ter tempo. Du, e a gente falou aqui do contexto, da importância do que é o tempo para o dono de oficina, acabou de falar alguns benefícios que eles têm com isso, você pode ter uma qualidade de vida não só dentro da oficina do trabalho, como na sua vida pessoal. Vamos começar a falar um pouco do como, então, o dono de oficina consegue ter um pouquinho de tempo. Você consegue explicar um pouco como você falou, né? Pô, eu de terça e quinta, 7h15 da manhã, tá pronto para fazer o podcast, deixa a filha na escola, vem pro podcast, trabalha na oficina, vai buscar carro, vai buscar cliente, vai buscar peça, ajuda ela a treinar, faz seu exercício físico, faz o seu lado espiritual e várias outras coisas, cuida da família, vai fazer compra de casa, as coisas, e aproveita. Você consegue agora começar a mostrar para os donos de oficina um início de como organizar o tempo, o que eles podem começar a fazer, porque assim, eu sei que muitos falam, pô, eu não tenho tempo. Beleza, a gente já começou a aprender aqui que é uma desculpa que você está dando na sua cabeça, é algo que você tem que mudar, você tem que parar com isso. Beleza. Só que tem alguns que sabem que, eu até tenho tempo, só que ele procrastina. Então vamos pegar esses dois casos, que é a pessoa que procrastina, que é aquela pessoa que fica enrolando ali para fazer as coisas. Eu até tenho tempo, mas depois eu organizo a oficina, depois eu vejo isso dos lucros, eu vejo os números. Como ela consegue organizar para começar a ter o tempo para fazer as coisas acontecerem, para começar a fazer organizar, para começar a ver o lucro, para agir no estratégico? Como que pode começar isso? Uma coisa, William, é certo, é ele, dentro dele, alimentar um grito e que esse grito saia para fora, que é o grito do basta, né? É o grito do chega de viver a vida que está vivendo, de ser consumido, né, mais de 100% aí da sua vida. A oficina, Deus não nos proporciona a oportunidade de ser dono de uma empresa
ou de uma oficina, para a gente ser o eu presário, né? Eu presidiário, né? Viver preso ali dentro daquela masmorra que às vezes a oficina se torna para muitos, né? Dele não conseguir fazer um nada. Então, o primeiro passo é um grito de um basta. O segundo é ele entender que é necessário ele fazer um desenho, tá? Ele fazer um desenho ali e ele começar a ver o que é urgente, o que é importante e o que é delegável. Saber que ele vai precisar de pessoas para ajudar ele. Então, assim, ele vai ver quais são as atividades que ele tem para fazer durante o dia. Será que boa parte daquilo ele não consegue distribuir isso para uma outra pessoa? Ele não consegue delegar isso para uma outra pessoa? Então, o que aconteceu? Quando a gente chegou num consenso, eu e a Roberta, de a gente fazer a separação das nossas funções, o que era a função da Roberta, o que era a função do minha, e aí ela simplesmente fazendo a parte dela e eu fazendo a minha, a gente ia ter uma produtividade maior. Então, olha só. Só que quando eu falei, né, porque ela me ajudava muito nos corres, lá embaixo, e aí eu falei para ela, mas já que é o seguinte, já que eu não tenho você para fazer esse corre comigo, eu vou precisar de uma pessoa. Então, assim, a gente tem uma pessoa que está sempre correndo do nosso lado ali, que é o guardião. E assim, eu deleguei para ele, né, para ele fazer inclusive algumas coisas. Ele é uma pessoa que assim, ele tem até autorização para pegar minha filha na escola. Por quê? Para aliviar de uma certa forma o tempo para que eu consiga resolver. Só que ao mesmo tempo que eu tenho uma pessoa que me auxilia muito e que de uma certa forma auxilia, me alivia para que eu possa executar é porque eu estava olhando ali uma pergunta que o Flávio fez. Espera aí, Flávio, que a gente já desenrola isso daí. Então, assim, já responde. Quando você consegue fazer essa gestão, quando você consegue fazer essa gestão do tempo, né? E consegue, vai chegar uma hora que você também vai ter tempo. Então, o que eu faço? De vez em quando eu faço surpresas para minha filha. Vou buscar ela quando não está muito frio, né? Esses dias aí não dá, né? Às vezes eu vou buscar ela de moto, porque ela gosta de andar de moto. Então, às vezes eu vou buscar ela de moto na escola. E aí é porque abriu um espaço dentro do dia para ter a possibilidade de eu ir buscar ela de moto na escola e a gente se divertir por aquele período. Então, assim, por quê? Porque eu percebi que sozinho eu não ia conseguir dar conta de tudo, que eu precisava de pessoas para me auxiliar. E muitas pessoas que às vezes falam assim, mas eu vou contratar mais uma pessoa, isso daí, assim, financeiramente eu não tenho condição de empregar mais uma pessoa. Só que quando ele, né, ele preenche essa lacuna com um colaborador, que ele consegue sair do técnico e ir para o estratégico e para o tático, ele vê que ele produz mais, ele ganha mais, e o que vai fazer com que ele consiga fazer outras coisas. Então, assim, se delegando não é delargar, é delegar e acompanhar e medir. Depois que você vai medindo os resultados, porque tem como você fazer isso. Então, assim, tem o urgente, tem os importantes e tem os delegáveis. Que aí você vai distribuindo isso. Então, o primeiro passo é o basta. O segundo passo é ele entender que ele vai precisar de pessoas para auxiliar ele, que ele vai precisar delegar. Hoje, qual que é o ponto importante do Eduardo dentro da Tagma? É simplesmente atender o cliente, cuidar dos números, criar as estratégias certas para que a gente possa tá executando. Ao ponto do que hoje, segunda-feira, hoje nós tivemos 1h30 de treinamento na Tagma sobre excelência. Então ali, olha só, parece até um maluco. O dono de oficina, ele vai falar assim, mano, você tá maluco que você fez isso. Em plena segunda-feira. Pois bem, nós tivemos ali um treinamento com todo o time, 1h30 para falar sobre excelência. Eu trouxe ali exemplos para eles de clientes que, assim, eles gostaram muito
do atendimento, de toda a jornada do cliente dentro da Tagma ali, do relatório que foi passado, do valor, tal, do pós-venda. É tão gostoso você ter esse controle do tempo nas suas mãos. Eu fiz questão de dar esse treinamento para enfatizar e reforçar. Por quê? Porque esse cliente que eu comentei, porque foram 3 clientes citados assim, de graça a Deus, inúmeros. Esse cliente, ele abriu, olha só, William, ele abriu um tempo no trabalho dele para passar na Tagma na sexta-feira para entregar um presente para cada um dos colaboradores da Tagma pelo trabalho com excelência executado no carro dele. Agora você vê, por isso que eu falei no início da live, se você não souber fazer a gestão do tempo na sua oficina, você não vai ter tempo para atender o seu cliente da maneira como precisa ser atendido. E aí, sem dúvida nenhuma, você vai fazer o seu cliente perder tempo. Agora, quando o cliente, né, recebe, você consegue fazer ele ganhar tempo, ele consegue até abrir tempo na agenda dele para entregar presente para quem executou. Agora me fala, vale ou não vale você fazer o que precisa ser feito para você ver uma resposta de um cliente desse? Então, assim, 1h30 de treinamento para eles, reforçando sobre excelência. E sabe o que é o mais interessante, William? É que, assim, quando fala sobre excelência no trabalho, e você pergunta isso para o colaborador, você tem um retorno, às vezes, de uma resposta que você fala assim, eu não acreditava que isso estava na mente dele. E aí você traz com clareza e ele começa a entender o propósito. E aí ele entendendo o propósito de tudo isso faz gerar um grande ganho de produtividade para que o tempo seja aproveitado da melhor maneira possível e você consiga ter os resultados. Eu investi 1h30 de tempo para conscientizar eles sendo conscientizados e indo para a prática, o tempo investido vale muito a pena, por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, o seu time é o que vai fazer performar para que o tempo ele corra da maneira como realmente tem que ser. Olha só, teve um ponto também que me chamou a atenção, que foi uma pergunta que eu fiz para eles. Foi assim, o que é que o dono, ou o que a empresa espera de você? O que a empresa espera de você? Você tem noção do quê? E ali eu dei um tempo para eles escreverem. E eles escreveram. E depois eu peço para eles fazerem um comentário disso daí. E as respostas são, assim, muito interessantes. Por quê? Porque você começa a ver que, por exemplo, onde está tendo uma deficiência da empresa de comunicar o que realmente ele precisa fazer, é nessa hora que você vai conseguir tapar essa brecha. Porque o dono de oficina, ele acha que os colaboradores, que o time dele, eles têm que saber, eles já vêm pronto, sabendo o que ele tem que fazer. Só que esse fantástico mundo de Bob não existe. Você vai ter que comunicar. Não é à toa que tem um livro que chama assim, até o óbvio precisa ser dito. E que a repetição é a mãe do aprendizado. Então, tem vídeos na Tagma que vira e mexe, curtinho, de 7, 8, 10 minutos que nós assistimos, que vira e mexe pelo menos uma vez por mês, eu passo para ele para dar uma reforçada. Mas, assim, vale muito a pena, por quê? Porque aí eles conseguem executar o serviço da maneira como tem que executar, para que haja tempo suficiente para cada um corresponder do seu trabalho, e aí sim, atender o cliente e ir além da expectativa dele. Então, o primeiro passo que o dono de oficina precisa ter ele precisa dar um basta nessa porcaria de achar que ele está tendo um dia muito produtivo e não está. O segundo passo é saber que ele vai ter que separar o que é urgente, o que é importante, o que ele pode delegar. Ele vai ter que entender que ele precisa de pessoas para estar auxiliando ele para poder estar fazendo isso daí, porque senão ele vai continuar como um cachorro correndo atrás do rabo. E não vai ter resultado nenhum. Certo, William? Se você falou, quem sou eu para duvidar?
Eu só estou aqui aprendendo junto com os outros donos de oficina. Du, acho que a gente pode ir chegando. Vamos manter a tradição até a frase da live também? Isso daí é o seguinte. Eu queria fazer de uma maneira diferente aí, ó. Quer ver? Deixa eu só fazer uma E noção, ó, né? quem tá ao vivo aqui com a gente não combinou nada dessa parte, então é só. Então, aí você quebrou as pernas aí, mas não tem problema não. Ao invés de ser uma frase, né, eu vou ficar com o versículo da Bíblia, né, de Eclesiastes capítulo 3, que diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Se Deus, né, ele organizou o mundo, né, pegando 3 dias, separando dia da noite, água da terra, né? Deixando tudo organizado ali. Olha só, 3 dias está relacionado ao tempo. 3 dias ele separou e organizou. 3 dias ele povoou e no sétimo ele descansou. Então ele mostra que uma gestão correta do tempo faz com que a gente tenha uma semana produtiva e tenha tempo para descansar. Então, se o próprio Deus ensina isso, então o que fica aí para a gente fechar aí com chave de ouro é Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas e que o dono de oficina ele tem que aprender a fazer a gestão do tempo de forma muito clara e objetiva. Certo, William? Aí me saí bem nessa, hein? Ah, viu? Du, muito obrigado por você poder derramar esse conteúdo pra gente aqui, como você gosta de falar. Obrigado por esse tempo. E para a gente finalizando, só quero passar mais um recadinho de novo, reforçar o recado. Vale a Então, pena. vocês que estão aí assistindo a gente hoje, para quem ainda não se inscreveu na jornada Resgate da Oficina Mecânica, quem está aqui no Instagram, é só tocar aqui no link da bio que você já vai cair lá na página para fazer o cadastro. Depois do cadastro vai ter lá uma página bonitinha para você já cair no grupo do WhatsApp também, para você ser avisado de tudo que vai acontecer, para você não perder nada. Quem está aqui no Instagram, quem está aqui no Facebook, no YouTube, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Então ninguém vai perder nada. E é isso. A jornada vai acontecer dia 22, dia 23 e 24 de agosto. Sempre às 8 horas da noite, ou 20 horas, né? Formalmente falando, horário de Brasília. E é 100% online, é 100% gratuito e você não pode perder. Se você quer de verdade ter tempo, né? Que é uma consequência de você organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais. Em 90 dias você consegue isso. Você vai ter tempo para poder aproveitar mais sua vida com sua família, fazer o que você quer fazer. Ô, William, só repete os dias aí novamente, para mim deu uma travada, não sei se para os amigos também travou, mas só para deixar bem frisado aí. Fala as datas novamente. 22, 23 e 24 de agosto. De novo, sempre às 8 horas da noite ou 20 horas, né? Vai ter os donos de oficina que são mais formais, assim, às vezes igual eu, gostam de falar o horário em 24 horas, então... Eu vou falar, está sendo preparado um evento muito legal aí para poder passar para ele. Vai ser 3 dias aí de uma enxurrada de informações que é para já colocar, já acabar com essa situação aí, né? Eliminar de vez, vai ter várias ferramentas para a gente afogar, destruir e tirar da frente, né, a desculpa de que não tem tempo para organizar a sua oficina. E aí, automaticamente, se você não tem tempo, não organiza, não vai ter lucro. Aí, se você abre espaço, tem tempo, organiza e vai ter lucro, certo? Isso mesmo. Aí depois é o que a gente sempre frisa, né? O resto é tudo consequência. O lucro você faz com o que você quiser, como que você melhor Exatamente. for para você. É isso aí. Tá bom? Gente, quero agradecer o tempo de vocês hoje. Quero agradecer o tempo do Eduardo. E muito obrigado a todo mundo. Continua acompanhando que todo dia agora
segunda a sexta vai ter live às 9 horas da manhã. E amanhã, o podcast do Edu, a gente tá lá, 7h15 da manhã. É isso aí, amanhã cedinho a gente vai estar de novo. Mas assim, eu quero frisar bem aí para os amigos, acompanhe esses dias aí, vai dando um salve aí para os amigos que vocês têm, que são donos de oficina. Por quê? Para que vocês possam aí ter um conteúdo diferente do que é ouvido aí nos grupos de WhatsApp e nos bate-papo aí de dono de oficina. Hoje foi só o start, né? A gente está meio que, né, retomando isso daí. Daqui a pouco vai dar uma engrenada e vai ser uma enxurrada aí. E William, assim, pelo testemunho que nós já tivemos das outras, né? Os outros aquecimentos aí, muita gente falando, meu, só o fato de assistir a live, teve um negócio que você falou, meu, putz, eu apliquei aqui na minha oficina e já mudou a cara. Então, assim, fiquem bem atentos, né? Dá um toque, porque assim, a gente está só começando. Né? E o que vai vir por aí, sem dúvida nenhuma. E as aulas que nós estamos preparando aí, né, para o dia, a partir do dia, William? 22, 23 e 24. Vai ser um negócio que vai ser do caramba, mano. Vai ser abençoador, sem dúvida nenhuma, certo? Isso aí, partiu organizar, eu vou dizer. Eu vou finalizar hoje falando partiu organizar. É isso aí. Vamos que vamos. Valeu, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Ótima semana e eu aguardo vocês amanhã, às 21 horas, para a gente continuar o nosso bate-papo. Fechou? Aquele abraço, fiquem com Deus, até mais. Valeu!